Olá pessoal, professor Aldinei aqui com vocês para mais uma videoaula. Hoje a gente começa a matemática financeira, hein? Vamos falar de aumentos, descontos e variação percentual. Bora lá para a nossa videoaula. Pessoal, lembrando aí que as nossas videoaulas estão sendo embasadas no livro didático de vocês, hein? Tá lá na página 153 o assunto aumentos e a gente começa esse assunto através de uma situação problema. Certa loja vende uma máquina de lavar roupas por R$900. Se a loja promover um aumento de 6% em seus preços, quanto a máquina passará a custar? E aí? Estão lembrados como é que a gente calcula aí a porcentagem, né? Estou querendo aqui 6% de R$900. Como é que a gente calcula 6% de R$900? Simplesmente transformando aí esta linguagem percentual na linguagem decimal, em 6 por 100, né? Lembrando que a gente também pode escrever a porcentagem na forma de fração, 6 por 100, beleza? Aí é só multiplicar, né? No caso da fração aqui fica até fácil, porque você pode vir cá, cancela dois zeros e fica só o 6 vezes 9, total aí de 54. Isso, claro, é o aumento, mas a pergunta é quanto que a máquina passou a custar, né? Então a gente ainda tem que fazer essa conta aí do 900 mais os R$54. Se a gente fosse escrever uma expressãozinha, né? Ficaria assim, ó, 900 mais 6% de 900, beleza? Outra maneira de escrever também essa expressãozinha seria isso aí, 900 vezes 1 mais 0,06. E aqui talvez está uma maneira até prática de calcular aumento. Pegar o valor, né? O valor que a gente tem inicial aí e multiplicar por 1 mais a taxa, vamos dizer assim, né? Aqui no caso a taxa de 6%. Ficaria então os R$954, que é resultado de 900 vezes 1 mais a taxa. 1,06 seria o resultado aí de 1 mais 6%. Se o aumento fosse de 30%, por quanto é que a gente ia multiplicar, hein? Pensa aí. 1,30, não é isso? Se o aumento fosse de 16, 1 mais 0,16 seria então aí 1,16. Generalizando, então, a gente pode dizer que quando aumenta i%, esse i sendo um valor aí qualquer, né? É só multiplicar o preço original por 1 mais i sobre 100. Se esse i aqui, por exemplo, fosse, sei lá, 45, né? Então, 45 sobre 100. Se esse i aqui for 12, então 1 mais 12 sobre 100. Olha a formulazinha que a gente pode usar então. Valor final é só pegar o valor inicial e multiplicar por 1 mais i sobre 100. Beleza? Essa é a formulazinha simples aí que a gente vai estar usando para aumento, meus amigos. Bom, e desconto, a ideia é bem parecida. Vamos lá na mesma loja aí, imaginar essa situação agora, ó. Uma liquidação onde foi anunciado um desconto de 20% na máquina de lavar. Quanto que passa a custar essa máquina com um desconto de 20%? De novo, a gente tem aí a porcentagem, só que agora 20% em cima lá dos R$900. E aí lembrando que a porcentagem pode ser escrita aqui na forma decimal ou também pode ser escrita na forma fracionária, certo? 20%, 20 sobre 100. Mais uma vez, né, de repente aqui fica até mais fácil, cancelando aí os zeros, vai sobrar aqui só o 20 vezes 9, ó. 20 vezes 9, claro, 180 aí, conta fácil, hein? Quanto que então vai passar a custar essa máquina depois da liquidação, né? Tá aí, 900 menos 180, total de R$720, beleza? Vamos pensar na expressãozinha então que eu poderia escrever? Pego 900 menos o cálculo que a gente fez agora aí, ó, do 0,2 vezes 900, ou então, lembrando, 20 sobre 100 vezes 900, hein? Essa é a outra maneira que a gente pode estar escrevendo aí essa porcentagem de 20%.
Olha só a estratégia que a gente vai usar aqui, parecida com a do aumento, hein? Vamos escrever essa expressão desse jeito, ó. 900 vezes 1 não dá 900? 900 vezes menos 0,2, tá aqui, ó, é essa expressãozinha. Por que que a gente está fazendo isso aqui, hein? Lembra que no aumento era 900 vezes 1 mais o aumento? No desconto vai ser 1 menos o desconto, né? Então, por isso que deu 0,8. 1 inteiro menos 2 décimos dá 0,8, que se você multiplicar, chega nos mesmos R$720 que a gente já sabia. 900 vezes 0,8, porque eu peguei 1 menos 0,2, 1 menos o desconto. Se o desconto fosse de 8%, o que a gente ia fazer? 1 menos 0,08, né? Multiplicava o preço, então, por 0,92. Se eu fizer 1 menos 0,08, pensa aí R$1 menos 8 centavos para facilitar, né, o seu cálculo mental. Não dá isso aí? Se o aumento, a gente somava a taxa de aumento, no desconto a gente diminui aí deste 1 inteiro, que é o valor inteiro do preço, né, da mercadoria que está sendo analisada. Vamos pensar aqui num desconto de 15% agora. Vou multiplicar por... E aí, 1 menos 0,15 está lá, 0,85. Generalizando também, se o desconto for de I%, 1 menos I sobre 100. E a formulazinha, olha lá, muito parecida com a do aumento. A única diferença é o sinalzinho, né? Que lá era mais, aqui é menos. Bom, resumindo então, se você vai calcular o aumento, multiplica o preço original por 1 mais I sobre 100. Vai calcular o desconto, multiplica esse preço original por 1 menos I sobre 100, beleza? Vamos de exemplo aqui, questão do Enem 2019, aí, caderno azul. A gente tem aqui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2%. Olha essa porcentagem aqui, ligado nela, hein? Pensando já no decimal que representa ela, pensando já na fração que representa ela. 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Olha isso, hein? 2010, 7,2% em relação a 2000. E depois a gente tem a projeção para 2020, que é 10% maior do que foi em 2010, que eu não sei ainda, né? A gente tem que ver que aumento, quanto é que deu depois desse aumento aí. Mas vamos para a pergunta, para o comando final. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Tá aí as nossas alternativas. Beleza? Estamos vendo aí aumento, hein? Formulazinha do aumento que a gente acabou de ver, então pode ser utilizada. Vamos organizar as informações aqui desse texto, né? Lembrando aí, 2000... rendimento médio do brasileiro era 1.250. Depois, na sequência, a gente viu que em 2010 a gente tem aí um aumento de 7,2%, beleza? Se a gente usar a fórmula do aumento, vou pegar o valor inicial, que é o 1.250, né? E multiplicar por 1 mais 7,2 sobre 100. Não é 7,2%? Então, 7,2 sobre 100. Que daria aí, né, 0,072 somando com 1, por isso que a gente tem aí 1,072. Multiplicando, você chega na resposta aí, 1.340, já fica louquinho querendo responder lá, né, porque tá vendo a alternativa. Cuidado com os distratores, galera. A gente só tem aqui o aumento de 2010, mas a pergunta final aqui é de 2020. Qual é o rendimento médio mensal aí em 2020? E a gente tem lá ainda que calcular 10%, ó. Tranquilo? Mas outra maneira de calcular seria transformando aí este 7,2 numa fração, hein? 7,2%, 7,2 sobre 100. De repente esse cálculo fica mais fácil assim, hein, galera? Essa é a dica. Você vai lá, faz 1.250 vezes 1,
depois faz 1.250 vezes 7,2 sobre 100, olha aí, 9.000 sobre 100, uma conta fácil de ser feita aqui, ó. Você corta zeros e zeros, 1.250 com 90, acho que fica tranquilo aí descobrir mentalmente, hein? De repente essa multiplicaçãozinha nesse formato fica mais fácil do que essa com esse decimal aqui. Isso aqui é só um segundo modo que eu estou apresentando, hein? Beleza, de novo achei o 1.340, que não é a resposta final ainda, hein? A gente está tentando ainda descobrir o aumento de 2020. 2020 a gente sabe que aumentou 10% em relação a esse valor aqui, hein? Ao 2010. E aí? Vamos de novo calcular esse aumento aí. Se você fosse usar a fórmula, né, seria 1.340, que era o valor anterior, vezes 1 mais os 10%. 1 mais 0,10. 1,10, né? Aí sim eu teria lá o nosso 1.474. A outra maneira é usando a forma fracionária aí, ó, 10 sobre 100. Repito, de repente essa conta é mais fácil aí se você fizer assim, hein? Mas vai chegar no mesmo resultado, 1.474, então, essa sim é a resposta final, gabarita lá no Enem, letra E. Tranquilo? Exemplo do Enem aí, essa formulazinha do aumento sendo utilizada, meus amigos. Bom, e para encerrar, variação percentual, que está lá na página 154 do livro de vocês, lá tem esse probleminha. No início do mês, o preço do quilograma do salmão em um mercado municipal era de R$40. E no final do mês, o mesmo tipo de salmão era vendido a R$43 o quilograma. Aí vem a pergunta, de que maneira podemos expressar esse aumento, hein? De 40 para 43, e aí, em valores absolutos, né, tá claro, o aumento foi de R$3. Mas e se eu quisesse a tal da variação percentual, né? Quantos por cento de aumento que teve aí? Conta tranquila, galera. A gente vai calcular a razão aí entre o aumento e o valor inicial. A parte pelo todo aí. Você vai pegar o R$3 de aumento, dividir pelo valor inicial, e aí a gente vai ter este decimal 0,075, que escrito percentualmente seria 7,5%. Então a gente vai dizer que esse valor, né, o 7,5%, é a variação percentual do preço. Beleza? A gente simplesmente pega aí o valor final, menos o valor inicial, e divide pelo valor inicial. No caso do salmão, pegou lá o 43, que era o valor final, menos o 40, que era o valor inicial, e dividiu por 40 de novo, que era o valor inicial. Não foi isso que a gente viu aqui? Tá lá, ó. Pegou 43 menos 40 dividido por 40. Por isso encontramos o 7,5%. Tranquilo esse cálculo, né? Vamos mais um exemplo aí? Se em um mês o preço do quilograma do salmão tivesse diminuído de 40 para 38. Cuidado, hein? Quem é o valor final? 38. Valor inicial, 40. Então a fórmula que a gente acabou de ver, final menos inicial. Eu tenho que pegar então a 38 menos 40, né? É assim que a gente vai fazer mesmo, 38 menos 40 e dividir pelo valor inicial, por 40. Aqui no caso a gente vai encontrar um valor negativo, hein? Menos 2 sobre 40, menos 0,05. Eu vou dizer então que houve um decréscimo de 5%, beleza? Decréscimo de 5%, é isso aí. Bom, meus amigos, por hoje a gente para por aqui. Até uma próxima aula. Valeu, muito obrigado pela atenção.